Obrigado pela entrevista. Meu nome é Wallace Lara, eu sou da TV Globo. Candidato, o senhor falou sobre vários temas agora e eu fiquei curioso para saber. O senhor vencendo a eleição vai começar por onde? Qual é o principal? O senhor elencou várias metas, mas o que o senhor pretende fazer assim, vencendo a eleição, logo nas primeiras semanas, nos primeiros meses aí, como todos os candidatos falam, onde tem inclusive um certo entrosamento com o Congresso e consegue passar vários projetos interessantes? Wallace, bom, que legal responder o Wallace, Lara. Fico muito feliz. Wallace, a primeira coisa que eu digo para você é agenda fiscal, uma reforma fiscal que retire o Brasil da rota de colisão. O Brasil está quebrando, o Brasil está indo para uma rota de dominância fiscal nos próximos 2 anos, ou seja, os juros vão explodir, vamos ter uma crise inflacionária, então nós temos que fazer profundos cortes de gastos já na transição, antes mesmo de eu assumir, e iniciar com alterações nas leis penais o nosso combate ao crime organizado. Os brasileiros precisam sentir nos 6 primeiros meses do ano uma queda nos juros, um aumento de compra e a redução no medo de sair na rua e ver seu celular ser roubado, seu carro ser roubado. Eu terei fracassado se eu não conseguisse nos 6 primeiros meses. Então isso é prioridade, não é nem digo zero, a prioridade anterior é assumir o mandato. Nós temos que tocar isso já na transição, nosso deputado já passaria a tocar isso no primeiro momento, no D1, após a vitória. Candidato, já boa noite, né? Rosana Cerqueira, da Globo News. O senhor falou sobre crescimento econômico, a necessidade que as pessoas possam não depender dos programas sociais. O senhor fez duras críticas aos programas sociais, usou a palavra esmola para se referir aos programas sociais. As críticas têm sido frequentes, aliás, nessa linha. Só que crescimento econômico demora para aparecer, né? Você tem que ter uma estrutura maior, você tem que a economia rodar, o impacto na vida, no salário das pessoas é mais lento. E não sei o que estou dizendo, é a economia que prova isso na prática. O senhor vai acabar até lá com os programas sociais, o senhor vai acabar com o Bolsa Família, com o Vale Leite, com o Vale Gás, mesmo antes da recuperação econômica gerar essa renda prometida pelos senhores? Por mais que muita gente esteja torcendo para que eu responda assim para a sua pergunta, a resposta é não. Na verdade, nosso programa sobre benefícios sociais é muito claro. Quem não tem condições econômicas de cuidar da sua própria família, não tem uma cidade que dispõe de atividade econômica. E quando eu circulei pelo interior do Brasil, especialmente interior do Nordeste, interior da região Norte, não há atividade econômica. O Bolsa Família se torna o último recurso que a família tem para continuar subsistindo. E nós não somos pessoas cruéis, muito pelo contrário, essas pessoas nós vamos manter os programas sociais. A questão é que haverá, por parte do governo federal, uma intenção, uma força ativa em levar desenvolvimento econômico, especialmente para essas regiões. A questão que a gente percebe é que a existência do centrão e a existência da política voltada à miséria, ela acontece nesses lugares mais pobres que as pessoas dependem deles. Então, uma questão, inclusive, de reforma política, não apenas econômica ou humanitária. Libertar aquelas pessoas é também libertar o resto do Brasil que está fora do Bolsa Família de um julgo terrível que é o julgo da corrupção. Onde tem mais pessoas vivendo do assistencialismo, mais tem político explorando elas. E nós precisamos libertá-las economicamente, no momento certo. Ninguém vai ser maluco, porque isso seria apenas cruel da minha parte, eu não sou uma pessoa cruel. E ao fazer essa libertação, eu vou gerar cidadãos, e gerando cidadãos eu tenho uma democracia melhor. Obrigado. Candidato Rebeca Mota, do NC News. O senhor falou sobre muitas propostas. Eu gostaria de saber quais estratégias o senhor irá utilizar, caso seja eleito, para articular com o Senado e com a Câmara dos Deputados, uma vez que a grande maioria das propostas que o senhor disse aqui hoje não dependem única e exclusivamente do senhor como presidente. Como o senhor vai se articular para lidar com isso? Diferente de outros candidatos que se colocaram como antissistema, eu não terei medo de sentar para conversar e fazer composição. Eu só não vou secar roubalheira no meu governo. Eu sou um democrata, sempre fui um democrata, e eu ajudei a tocar o impeachment da Dilma Rousseff como um democrata, gerando maioria no parlamento. Portanto, o meu governo vai fazer isso. Eu vou gerar maiorias e vou usar um dos instrumentos que tem à disposição hoje do Congresso Nacional, que hoje eles se viciaram, que é as emendas, de uma maneira completamente nova. Quanto mais despesas obrigatórias forem reduzidas por parte do parlamento, mais espaço discricionário vai haver para investimento por parte do governo federal. Portanto, também haverá, e nós vamos colocar isso em legislação, a autoria do nosso Kim Kataguiri aqui, nós vamos aumentar também o espaço de emendas, só que dessa vez não emenda por orçamento secreto, emenda disciplinada para projetos que alterem a vida das pessoas nas cidades ao redor do nosso país. Isso, infelizmente, é o que ainda atrai os nossos parlamentares. A questão é que eles vão fazer isso por vias honestas. Ao se dedicarem a cortar gasto e defender o cumprimento de metas nos municípios, nos estados, eles terão mais emenda e a emenda será inaugurada pelos prefeitos, pelos próprios deputados, e assim eu vou gerar uma governabilidade republicana, não mais usando a emenda como compra, mas uma emenda como instrumento de transformação social.
Candidato, Iago Cel, do Portal My News. Você tem muita influência na militância jovem, o MBL tem uma militância muito jovem, mas estamos a 3 meses das eleições. Qual é a dificuldade agora, pelo menos que na sua avaliação da campanha, de penetrar em outro eleitorado mais velho, talvez até um eleitorado bolsonarista? Qual é a sua principal dificuldade nesse sentido? Eu não tenho essa dificuldade, apenas eu não tenho ainda exposição nos grandes meios. Agora, como eu me torno candidato, eu estarei disponível para falar na televisão, para participar de debates, e as pessoas mais velhas que costumam acompanhar outras mídias que não as redes sociais, elas terão um contato conosco. As ideias que nós defendemos são ideias que pessoas mais velhas concordam. Elas apenas não sabiam porque elas estavam presas, às vezes, nas ilusões que são oferecidas para elas pelos outros grupos políticos. O bolsonarismo prendeu as pessoas numa ilusão. E basta elas verem algo novo, e a verdade é como água mineral, é como água limpa, basta elas verem água limpa que elas vão querer beber água limpa. E a gente vai oferecer água limpa para elas. Boa noite já, na verdade. Sou Pedro Fagundes, da CBN. Queria saber, candidato, a colega falou... Na verdade, você respondeu a pergunta da colega falando de que você é uma pessoa cruel, claro, então não vai tirar todos os programas de assistência social de cara. Porém, durante o seu discurso, você chegou a falar que nós somos uma geração que vai ter que passar por sacrifícios. Gostaria de saber que sacrifícios são esses que a gente vai ter que passar para que a próxima geração consiga nascer e passar por novas benesses. Quais seriam esses sacrifícios? Nós vamos trabalhar mais do que todas as outras gerações. Nós vamos transformar um país que perdeu completamente a autoestima num país sério. Nós vamos ter que trabalhar e trabalhar muito para ver as favelas do Brasil se tornarem bairros. Nós vamos ter que lutar para transformar as cidades do Brasil que estão se tornando inóspitas, com as ruas à noite tomadas pelo medo, em lugares passíveis de serem habitados. Nós vamos todos ter que trabalhar e trabalhar muito por isso. Muitas pessoas vão ver o trabalho, vão lutar com o trabalho, mas não verão o resultado através da melhor vida possível que o futuro, que os filhos deles verão. É disso que eu estou falando. Mas a vida vai se tornar muito melhor do que ela está hoje. O que eu prometo para as pessoas é que só de fazermos as reformas econômicas e só de destruir o crime organizado, andar na rua e comprar os seus produtos mais básicos e não precisar você parcelar o seu iFood, já será uma conquista básica. É que nossas ambições futuras são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que o que nós vamos conquistar no presente é pouco do que nós vamos conquistar no futuro. Os seus filhos, os seus netos, eles verão um tipo de país que será respeitado lá fora. Então, o sacrifício que eu falo é o sacrifício do trabalho. E, aliás, até com relação até à pergunta anterior, nem o sacrifício do bom trabalho está sendo oferecido para os brasileiros. Está sendo oferecido hoje para os brasileiros o sacrifício da desistência. E isso eu não aceito. A desistência não haverá. Agora haverá trabalho, e muito. Vai ser o país do trabalho para conquistar o país do futuro. É basicamente isso. Muito trabalho. Boa noite, candidato. Me chamo Guilherme Carvalho, sou do Valor Econômico. Eu gostaria de perguntar qual será a posição da sua candidatura, ou quando for eleita, em relação ao Supremo Tribunal Federal. Eu sei que o MBL e o Partido Missão já fez críticas diretas aos ministros, tendo como exemplo o ministro Alexandre de Moraes, mas num governo será combatível ao Supremo ou tentará aprovar projetos para, na avaliação, restringir um pouco o papel do Supremo? Como será a condução do governo nesse caso? Eu sou um democrata. Eu quero governar o Brasil. E quando eu falo governar o Brasil, eu espero de maneira muito cordial que o Supremo se comporte como um ente constitucional defensor da Constituição, que é isso que o Supremo serve. E se ele se comportar dessa maneira, eu agirei também da maneira mais respeitosa com o Supremo, porque é assim que o presidente da República tem que ser. E assim que o Supremo tem que ser com relação ao presidente da República, e assim que um parlamento tem que ser com ambos. Hoje os poderes estão corrompidos, cada um defendendo o seu próprio privilégio, ou quando juntos participando dos mesmos escândalos de corrupção. Basta ver o escândalo do Banco Master. Eu quero que sejam investigados ministros do Supremo, ou parlamentares ou presidentes de partido, que estão hoje parte dos mesmos escândalos de corrupção. Entretanto, não serei eu a declarar guerra a eles no primeiro dia, porque isso é manter o Brasil na mesma crise que nós vivemos. Nós temos uma guerra a enfrentar no dia 1 do meu governo. É a guerra contra o crime organizado, e é a guerra contra a pobreza e a ausência de trabalho e contra o endividamento do Brasil. Nesse momento, eu vou convocar todos, do empresariado, à imprensa, aos partidos políticos, ao judiciário, ao parlamento, a todos participarem dessa reconstrução. E espero que colaborem, porque quem não quiser colaborar com o básico, aí sim, vai estar entrando numa rota não só de enfrentamento conosco, mas de pura vilania. A gente está sendo republicano, não estou comprando o discurso fácil da eleição do vou xingar todos os ministros do Supremo e vou falar que toda oposição não vai prestar. Isso seria um discurso fácil para eu ganhar voto aqui. Eu não vou fazer isso, eu já estou falando como eu vou comportar como presidente para passar os projetos que eu falei, inclusive na pergunta do Wallace. Que é, eu vou precisar me comportar de maneira republicana como presidente. Ao momento de eu ser o Renan militante, fui durante todos esses últimos anos. Como presidente,
A ética que eu respondo é a ética da responsabilidade. E eu, nessa posição de responsabilidade, vou querer que o Supremo se comporte. Farei, aparentemente, 4 nomeações como presidente da República para o STF, nomeações republicanas, com um perfil escrutinado não só pelo Senado, mas pela sociedade civil, e espero que todos eles sejam sabatinados pela imprensa, antes sabatinados pelo Senado, com este perfil. E esse perfil vai determinar a nova maioria do STF, que será uma maioria republicana, uma maioria que não vai ter escritórios fazendo negócio, porque haverá um código de ética, uma maioria no STF que não vai mais ser fã das decisões monocráticas de interferência nos demais poderes, uma maioria que definitivamente não vai ficar julgando e usando o seu poder julgador sobre parlamentares que devem fiscalizar o STF, que é isso o sistema de freios e contrapesos que a gente aprende na faculdade de Direito. É isso que eu vou determinar através das minhas nomeações, mas tudo de maneira republicana. Nós temos uma outra guerra muito maior do que essa, que é a guerra contra o crime. Centenas de pessoas morrem todos os dias nas mãos do crime. Então, essa eu quero a colaboração de todas. E aí espero que o Supremo e o Congresso Nacional se comportem de maneira republicana como eu me comportarei. Candidato. Ranielson Cambuim, revista Panorama. Sobre ministério, o senhor já tem nomes, está conversando, poderá haver ou não nomes de outros partidos no seu ministério? Eleitos pela missão terão que deixar a Câmara ou cargos para assumir ministérios no eventual governo do senhor? Bom, esse aqui eu já estou tentando convencer ele a abandonar minha liderança de governo para vir ser o meu super-ministro. Ele já até foi anunciado. Mas, sim, estamos conversando com muitas pessoas. Sim, nós vamos fazer composições republicanas com partidos. Não vejo nenhum problema, até porque as maiores democracias do mundo fazem isso. O que eu vou falar aqui para a imprensa, e vou deixar muito claro para vocês, é: hoje, ninguém sabe o motivo pelo qual uma pessoa ou um político é nomeado para o ministério. Em países parlamentaristas, e infelizmente a nossa Constituição ela é confusa, porque ela é parlamentarista e presidencialista ao mesmo tempo, eu vencerei a eleição e depois tenho que vencer outra eleição que é da maioria no parlamento. Pois bem, vou fazer igual nos regimes parlamentaristas. Aqui estão os termos do partido político que venceu a eleição: combate ao crime, reformas fiscais que alteram a dinâmica de gastos do governo brasileiro, reforma no Pacto Federativo, aumento de investimento em infraestrutura. Essa é a agenda. Todos os partidos, portanto, de maneira democrática, que queiram fazer parte do governo, subscrevam com uma resolução do seu partido, vinculando ao voto dos parlamentares essa agenda, e me indiquem nomes técnicos, sem nenhuma mancha no seu currículo, para participarem do meu governo. E sejam todos sabatinados pela imprensa, como tem que ser. É isso. Esses são os critérios serão todos públicos. Candidato Samuel Pancher. Candidato Samuel Pancher, do Metrópolis. A gente sabe que a principal expressão, uma das principais expressões de democracia durante uma campanha eleitoral são os debates. A gente vê um movimento dos dois primeiros colocados, Flávio Bolsonaro e Lula, de não comparecer ou deixar em suspenso se vão comparecer aos debates. Queria entender como o senhor avalia esse comportamento deles e se o senhor se compromete a comparecer aos principais debates que estão já marcados. O Lula e o Flávio Bolsonaro acham que democracia só é bom quando eles ganham ou quando eles levam vantagem. Por isso que o PT nunca reconheceu de verdade a vitória de nenhum dos seus adversários, sempre tratou o adversário que assume o poder como alguém que tem que tomar um impeachment na hora. E o bolsonarista, ele, quando perde uma eleição, ele reclama da urna. Agora, quando ganha, ele não reclama. Então, esses caras são casuístas. Eles não gostam de democracia e eles não têm ideias a oferecer. O Lula vai falar o quê comigo no debate? Que ele vai oferecer mais um pé de meia? Que ele vai oferecer mais um Vale Gás? Qual é o projeto dele? Eu não estou nem falando dos escândalos de ambos. O Flávio vai falar para mim, ele vai ter a cara de pau de vir num debate explicar como ele vai conseguir dar mais de 100 milhões de celulares para mulheres e idosos no Brasil. Isso vai custar mais de 150 bilhões de reais no ano. Onde ele vai arrumar esse dinheiro? Ele não tem coragem, ele só consegue falar isso sozinho numa câmera. Então, basicamente, como bons pseudo ou falso democratas, eles não irão nos primeiros 2 debates. Isso a gente já sabe. Continuo desafiando, eu já disse para todo mundo, já disse para a imprensa. Olha, se eles precisarem, eu nem pergunto coisas difíceis. Eu pergunto coisas fáceis. Responda aí só de projeto de governo. Não tem problema nenhum. Mas vão ao debate. Vão ao debate. Prestigiem as pessoas que ficam brigando nas redes sociais em nome deles. Eles fazem um monte de gente ficar se matando em rede social lá, defendendo eles, mas na hora de aparecer no debate eles não vão. Que coisa pequena. Que gente mesquinha. Aí vão os dois ficarem gritando democracia. Gente mesquinha e pequena. Não tenham medo de mim, eu não mordo. Eu só falo algumas verdades. E eu vou falar nem todas as verdades, nem vou precisar falar todas para ganhar deles. Eu volto a colocar, é um senhor senil com um grande histórico de corrupção. E um cara com um QI baixíssimo, com um histórico de corrupção recente, envolvimento com a turma da banda podre da política carioca, ligada ao Comando Vermelho, concorrendo do outro lado. É por isso que eles não querem ir. É só isso.
Boa noite, candidato. Sou Ana Lancas, da The Economist, a revista inglesa. Você acaba de falar em profundos cortes de gasto na transição. Pode ser mais específico? Quais gastos você cortaria? De maneira muito clara, vamos rever renúncias fiscais. De maneira muito clara, a gente está falando sobre desvinculações de determinados gastos na área de saúde e educação, na parte de aumentos deles. Estamos falando de algumas desindexações em gatilhos automáticos de aumentos de gasto do governo. E isso vai gerar, em coisa de 4 a 5 anos, que me corrija aqui o ministro Kataguiri, coisa de R$1 trilhão em economias. 1 trilhão e 100 mil reais em economias. O que vai tirar a rota de colisão do Brasil com a quebradeira, o que vai tirar o Brasil, vamos dizer, desse aumento escalonado e acelerado da dívida, e vai encaminhar a gente para um caminho seguro do equilíbrio fiscal. Para que, já que você é de um veículo inglês, para que ingleses, americanos, chineses possam investir aqui, sabendo aqui que passa a ser um porto seguro para investimentos. Candidato Wallace, de novo. O senhor falou uma coisa, falou vários tópicos sobre segurança pública no seu discurso. Eu tenho me dedicado a fazer muitas reportagens sobre segurança pública, é um assunto que está me prendendo nos últimos meses. Aí. Eu queria entender, o senhor falou que vai reduzir a taxa de homicídios, né, o número de homicídios, mas, ao mesmo tempo, o seu vice já anunciou que, se ganhar, vai entrar no Complexo Alemão. A gente observa toda hora o pessoal gritando prendeu, matou. E essa taxa de homicídios que a gente tem, que é muito alta, tem sempre um índice de letalidade da própria força policial, das polícias, que o senhor pretende até valorizar. E aí eu queria entender como é que o senhor vai reduzir a taxa de homicídios se a polícia vai ter mais autonomia, que é inclusive algo que os governadores que já passaram por aqui sempre reclamaram, que a polícia militar tem tanta autonomia que às vezes sai um pouco fora de controle. Então eu queria entender como é que o senhor vai aumentar o combate e reduzir o número de homicídios. De uma forma muito clara. Eu proponho agora, então, como comunicado oficial, para todos os traficantes que ocupam o território brasileiro, que eles se entreguem sem combate. Aí nossa polícia não precisa matar ninguém. Eu não gostaria de matar alguém por matar. Agora, se alguém quiser combater de maneira armada a polícia, ele encontrará um enfrentamento devido. Não existe guerra unilateral. Nós vamos encontrar um inimigo que quer guerra. Se ele quiser se entregar, nós entregaremos ele para a cadeia, que é o que nós queremos fazer. Nós somos um país republicano. Agora, se eles quiserem um enfrentamento, eles terão um enfrentamento. O que nós não podemos negar, olha só, desculpa estender aqui um pouquinho, é ficar numa ficção em que um lado mata as pessoas, e nós temos mais de 100 homicídios diários, e o outro não tem um plano de ação coordenado para fazer um enfrentamento. Eu volto a colocar, eu adoraria apenas que eles se entregassem. Se puderem se entregar, eu ficaria muito feliz que nenhum dos nossos policiais aqui tivessem uma sequer baixa dos seus inimigos. Até para não morrerem policiais também na troca de tiro. Seria o cenário perfeito. Agora, será que eles vão fazer isso? Bom, tudo bem, mas o senhor está dizendo que vai reduzir a taxa de homicídio. Sim. É curioso até porque aqui em São Paulo o nosso problema não é com homicídio nem latrocínio, é furto e roubo. É furto e roubo. Então eu queria entender, o senhor como é que vai ser a sua polícia nesse caso? Porque a gente já teve experiências assim e esses números que o senhor se referiu, eles são consequências de mais autonomia para a polícia, como a gente tem visto aqui em São Paulo. Os números de homicídio não são consequência da ação policial, eles são consequência da ação do crime. A maior parte dos homicídios no Brasil não são gerados pela ação policial, eles são gerados pelo crime. Milhares de pessoas morrem diariamente nas mãos do Comando Vermelho, do PCC, do Bonde dos Malucos, da ADA e de outras facções que tomaram o território nacional. Eu não posso, por mais que eu seja paulista, tomar o todo pela parte. São Paulo não é o Brasil. Santa Quitéria, que é uma cidade que foi tomada pelo Comando Vermelho no Ceará, ela vive uma situação muito diferente de São Paulo, de Vinhedo. Se eu for falar da periferia de Fortaleza, ela vive uma outra situação. Bahia está sendo tomada de homicídios. O Amapá está tomado de homicídios. As pessoas têm medo do homicídio, assim como outras têm medo do furto e roubo, assim como mulheres têm medo da agressão de um eventual namorado, de um marido numa relação. Nós temos crimes diferentes, mas como regra geral para tudo, nós temos a impunidade. O Brasil se tornou o país da impunidade. E o homicídio se tornou regra nos lugares mais pobres do Brasil. Eu rodei todos esses lugares, do Pará ao Maranhão, e as pessoas me pediam desesperadamente, acabe com esses caras. Eu não vou necessariamente acabar matando eles. Agora, se eles quiserem atirar contra o policial, eu não vou impedir o policial de fazer uso das suas prerrogativas. É isso. Candidato, boa noite, Lucas aqui do UOL. Queria saber porque em junho vocês retiraram a pré-candidatura do Kim ao governo de São Paulo e agora nas apresentações não teve nenhuma menção candidato a um possível candidato aqui em São Paulo e a gente sabe
que Minas, Rio e São Paulo decidem as eleições por serem os 3 maiores colégios eleitorais daqui do Brasil. Quem que vai ser o candidato? Já tem algum nome, algo definido? Como que está isso? Ainda não está definido, por hora, São Paulo. O Kim, ele aceitou uma missão maior do que ser candidato ao governo de São Paulo. Se eu vencer a eleição, será porque Kim Kataguiri assumiu a posição que ele assume hoje. Não só apenas o Kim, Amanda e o Haroldo, minha campanha agora se tornou completamente outra depois da adesão deles. Então, nossos planos hoje, por mais que eu ame meu estado, por mais que eu seja paulista, a bandeira das 13 listras, povo bandeirante, eu sou brasileiro também, e a minha missão maior agora é com o povo brasileiro do que com o povo de São Paulo, por mais que eu ame meu estado. Boa noite. Isabela, da Folha de São Paulo. Durante seu discurso, o senhor afirmou que quer transformar favelas em bairros e favelados em cidadãos. Eu gostaria que você explicasse o que você quis dizer com transformar favelados em cidadãos, já que moradores de favelas já são cidadãos brasileiros com direitos e deveres garantidos pela Constituição. E, além disso, eu também gostaria que você dissesse o que pretende fazer para desfavelizar o Brasil. Vou começar pelo começo, então. A Constituição garante uma série de direitos. Liberdade, direito de ir e vir, direito de propriedade, direito à habitação. Alguém ali dispõe desses direitos? Ninguém dispõe. São direitos nominais. Eu colocar um direito num papel não significa que ele se realiza na realidade. Inclusive, veja só, eu sou uma figura de direita. O maior crítico disso é a esquerda, historicamente. Materialmente falando, eu ficar citando nominalmente direitos, dizendo que eles existem, não faz com que eles se realizem no plano da realidade. Eu tenho que executar os direitos. Torná-los cidadãos é uma constatação. Constatação de que tem uma parte do povo brasileiro que é tratado como bicho, às vezes nem sequer como gente. E entregar a eles o direito à moradia, ao direito a viver num bairro decente, a ter um emprego perto de casa, a não ter que ficar se submetendo a um bandido, é entregar direitos humanos a eles. Essas pessoas, infelizmente, não são titulares de direitos. Segunda coisa, o que é uma política de desfavelização? Eu já vi gente falando, o Renan vai pegar uma retroescavadeira e tirar as casas dali. Mentira! A nossa política de desfavelização é literalmente tornar o que a gente chama de favela em bairro, em levar esgoto e fornecimento de água, a acabar com a taxa altíssima que nós temos de tuberculose em favela, porque os becos fazem com que a umidade fique muito mais alta do que num bairro comum. É fazer com que a gravidez na adolescência despenque, porque existe inclusive uma pesquisa na favela da Maré, a presença de gravidez adolescente nas favelas é muito maior. Os casos não reportados de violência contra a mulher na favela que existem são muito maiores. As mulheres têm medo de fazer o reporte disso. Todos os lugares muito pobres, aí não só favelas, estou falando de cidades muito pobres. Mulheres falam, olha, eu não posso denunciar. Pessoas que são assaltadas ou que foram alvo de abuso, homens que tomaram porrada no meio da rua, pai de família, porque quis pegar um Uber e não um mototáxi ligado à facção. Esses caras não reportam os crimes que eles sofrem. Tudo isso é algo que acontece com gente que é vítima do tipo mais baixo de banditismo, que a gente viu como aconteceu no Haiti, que vem em alguns ainda, infelizmente, lugares na África. Eu quero tornar essas pessoas cidadãos. É isso. Isso é a coisa mais republicana, isso é a coisa mais bonita, e esse é o maior programa social do nosso governo. Tenho muito orgulho de defender isso. E isso vai vir com título de propriedade, corte de gastos do governo, um programa nacional de desfavelização, uma adequação desses bairros, e vai ser muito sensível o que nós vamos fazer. Quem mora numa encosta não vai poder continuar morando na encosta. Nós vamos construir um prédio para essas pessoas. Quem mora num bairro plano que já está se urbanizando e que tem até comércio, nós vamos terminar de adequar aquele ambiente, aquela pequena propriedade. Nós vamos fazer ruas, nós vamos levar saneamento, iluminação para esses locais. Nós vamos levar escola para esses locais. Isso é tornar essas pessoas cidadãs. Acima de tudo. Essa é a grande política de desfavelização. E eu vou falar, se nós entregarmos isso, meu plano é entregar isso em pelo menos 15 anos. Mudou a paisagem urbana do Brasil. País sério no mundo não tem favela. Não existe país sério com favela. Nós vamos ser um país sério não tendo favelas. Candidato, boa noite. Matheus Dias, da Jovem Pan. Hoje foram apresentados pelo menos os principais projetos que constam no Livro Amarelo, como vocês chamam. São projetos, claro, ambiciosos, projetos que precisam de parcerias no Congresso também, para conseguir fazer com que esses projetos passem, que eles vão para frente. Durante o discurso, tiveram críticas à direita, à esquerda e ao centro. Queria saber se no Congresso hoje, talvez até o Kim Kataguiri seja uma peça importante para conseguir isso, como que está sendo feita essa costura da candidatura do senhor com o Congresso e se há alguma aliança à omissão? Não, primeiro, com o Congresso, a gente constrói o governo, não a candidatura. A gente vence a eleição independentemente de aliança partidária, mesmo porque o Centrão não costuma ser bem sucedido em construir eleições majoritárias, né? Razão pela qual eu sou muito cético, diferente de alguns analistas, sobre candidaturas do PSD ou importância do Kassab em tabuleiro eleitoral. Mas, enfim, construção com o Congresso haverá. Veja,
Eu pedi o impeachment do Bolsonaro no governo Bolsonaro. E eu aprovei esse ano, sancionado pelo presidente Lula, e com o voto dos bolsonaristas, projeto de lei de aumento de pena de furto, roubo e receptação. Então, assim, eu pedi a queda de um presidente, nós derrubamos o presidente petista, e ainda assim, uns votaram, os outros sancionaram nosso projeto. Então, uma coisa é você manter a sua coerência ideológica, a combatividade do seu discurso, que nós sempre manteremos, Renan vai manter, a nossa bancada na Câmara vai manter. Outra coisa é você sentar e construir naquilo que é a convergência. E eu vou além. A parte mais impopular é a pauta econômica. E como o Renan explicou, hoje as emendas parlamentares são, infelizmente, o principal instrumento de negociação política, que é o que elege 300 deputados dentro da Câmara. Hoje ela está vinculada à receita corrente líquida, ou seja, quanto mais o parlamento aprova medidas de arrecadação, mais aprova imposto, maior a receita para transformar em emendas nos seus estados. Nós vamos mudar essa lógica. As emendas vão ser uma porcentagem das despesas livres, discricionárias, ou seja, em vez de ser quanto mais imposto você cria, mais emenda você tem, vai ser quanto mais gasto obrigatório você corta, mais emenda você tem. Então a gente vai transformar uma intenção, digamos assim, não republicana do Centrão, de ter mais emendas, num trabalho republicano de corte de gasto obrigatório. Na agenda de segurança, sequer nenhum tipo de incentivo de emenda vai ser necessário, porque, veja, lei antifacção, mesmo com articulação contra do governo Lula em relação ao relatório da Câmara, foi aprovado com uma maioria folgada. PEC da segurança. A gente inverteu a lógica da PEC da segurança que foi enviada pelo governo, e a gente teve quórum de PEC, inclusive com o voto do próprio governo. Então é uma pauta tão popular que o Congresso quer aparecer junto, né, voluntariamente. Então, nas nossas duas áreas principais, primeiro é a área econômica, nós vamos fazer essa articulação por meio da mudança de incentivo de emendas. E segundo, na parte de segurança, nem sequer precisa haver incentivo, porque é uma pauta popular boa para a maior parte do Congresso aparecer junto. Isso aqui seria um presidente da Câmara, pelo amor de Deus. Vamos lá. Candidato, Kátia Gomes, da Rede TV. Queria saber a proposta que o senhor tem sobre bullying nas escolas, que os casos têm crescido cada vez mais, né? Bullying nas escolas, muitas agressões, e também a parte da segurança dos policiais nas escolas de todo o Brasil. Restituição da autoridade do professor em sala de aula. O professor vem sendo humilhado em sala de aula. E não é só o bullying que o aluno sofre do coleguinha. O bullying acontece hoje também com o professor. E o professor é a autoridade que tem que impedir não só o bullying do aluno para com ele, mas do aluno para com outro aluno. Hoje, o professor com medo e o professor desmotivado e o professor sem autoridade e sem instrumentos para sancionar o aluno que é indisciplinado, ele não tem nada o que fazer. Visitei escolas ao redor do Brasil e que estão no modelo das escolas cívico-militares que foram muito funcionais. Todas as crianças são muito disciplinadas. A única restrição que eu tenho a esse modelo é que ele é caro e eu não consigo implementar em todas as escolas. Porque há modelos híbridos, entretanto, que nós conseguimos fazer em que há as figuras de autoridade e a formação disciplinar do aluno impedindo bullying. Outra coisa que está passando ao largo do debate, mas que muitas mães reclamaram, é a mistura de alunos típicos com atípicos em sala de aula e o aluno típico sofrendo bullying. Às vezes uma criança autista nível 2 ou nível 3, ela sofre bullying das outras crianças que são típicas. Nós temos que ter salas com atendimento especial para crianças especiais para evitar esse tipo de bullying também. Candidato, boa noite. Aqui é o Freitas Júnior, Frota TV. Queria fazer uma pergunta sobre política internacional. Muito tem feito parte desse debate político, dessa disputa eleitoral entre esquerda e direita, a influência do Flávio Bolsonaro nessa nova taxação no Brasil. E, do outro lado, muito tem se falado que a culpa é do Flávio, mas a esquerda não consegue rever isso. Seria uma falta de competência internacional ou realmente o Flávio Bolsonaro teve essa influência nessa nova taxação? São as duas coisas. Imagina, você é o Lula, você tem o Itamaraty à disposição, você tem pessoas de carreira bem formadas, você tem relatórios recorrentes sobre o novo presidente eleito americano, que é o Donald Trump, e todo mundo sabe, todo mundo que lê qualquer notícia internacional, acompanha a política americana, sabe, e o Brasil tem relatórios da Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, que ele iria adotar essa nova política comercial de taxação e que ele iria submeter toda a América Latina ao seu projeto político de enfrentamento com a China. Todo mundo sabia de antecipação. O governo brasileiro, Lula, não tinha um projeto, não teve nada a fazer. Ele manteve sua lógica internacional de conflito e terminou humilhado pelo Trump internacionalmente. E aí ele fica fingindo que briga, ele grita numa discussão, mas acaba cedendo, e hoje até agora não soube fazer o enfrentamento verdadeiro às sanções que nós tivemos. Tampouco vimos uma discussão séria sobre a questão das terras raras com os Estados Unidos, mas vimos cada vez mais a chegada de empresários americanos para negociar com empresários brasileiros aqui. Então, de um lado nós temos um governo Lula muito fraco, que não fez a lição de casa sobre esse assunto, e me assusta, porque relatórios existem. Eu acompanho política externa, eu já sabia, qualquer um aqui que cobre política internacional sabe. E do outro lado, a família Bolsonaro é apenas vassala
do Trump. Não é nem que eles são vassalos do Partido Republicano, ou do governo americano, ou dos Estados Unidos. Eles são vassalos do Trump. E aí eles estão atendendo ao interesse imediatíssimo do Trump. Não à toa, o senhor Eduardo Bolsonaro fica lá viajando, ganhou agora um green card. Eles são apenas, vamos dizer, soldadinhos do interesse do Trump aqui no Brasil. Candidato, as pautas das minorias, qual seria a pauta do senhor, se eleito, contra o racismo, contra a LGBTfobia, contra a misoginia? Qual seria a pauta do senhor? De maneira clara, lei e ordem, como para todos os outros cidadãos brasileiros. Se um gay for agredido por sua condição de gay e investigado isso, a pessoa tem que ser punida com o rigor da lei. Hoje gays, hoje mulheres, hoje negros, hoje brancos, hoje homens brancos e mulheres brancas e mulheres negras e mulheres pardas sofrem o mal da violência, o mal do preconceito em cada um a sua área. Alguns mais, outros menos. Para todos, lei e ordem. Nós somos hoje um país que a lei e ordem deixou de existir, e aí cada um sente a ausência de lei e ordem, cada um à sua maneira. Então eu vou garantir isso para todos. Agora, colocar que eu vou ficar o tempo todo me desgastando em políticas específicas, eu não assim eu farei. Não farei. Aqui eu farei um governo para todos. E o governo para todos vai garantir direitos humanos e dignidade para todos. Se um sujeito aparecer querendo agredir alguém gay por sua condição gay, esse cara vai sofrer todo o rigor da lei. A nossa polícia e o nosso judiciário, numa nova metodologia, com muito rigor e muito enfrentamento, com câmeras nas cidades, com investimento do governo federal em câmera, com um processo investigativo muito mais veloz, com um novo inquérito policial, tudo isso vai acontecer mais rápido e todos, brancos, negros, gays, héteros, todo mundo que seja, vai se sentir mais seguro. Porque esse é o país que a gente precisa viver. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação aos candidatos a governadores. Teve a situação do Ben Mendes em Minas Gerais, que disse que não iria participar dos debates, que as televisões não iriam chamar, e que isso poderia fazer ele mudar para o Senado. Gostaria de refazer essa pergunta ao Ben Mendes, se ele considera ainda essa possibilidade, e também aos outros candidatos a governos, se não participarem dos debates, ou se entenderem que as televisões não chamaram, não estão sendo chamados para essas discussões, se também tem essa possibilidade de mudar para o Senado ou para outras candidaturas, outros cargos. Pois não. Como é o nome do senhor? Guilherme. Um pouco mais alto. Guilherme, nós temos um projeto que é um projeto nacional e ele vai passar pelos estados. Nós acreditamos nisso. Os senhores estão aqui hoje e conheceram o projeto nacional da missão. Por causa disso, algumas forças políticas no estado de Minas Gerais e também a nível nacional, o presidente está sofrendo a mesma coisa, querem nos impedir de participar dos debates. Por quê? Porque a experiência já tem mostrado que quando vencemos, quando rompemos a barreira do desconhecimento, nós convertemos apoio e esse apoio é muito mais substancial. Então, por essa razão, lá em Minas Gerais, grupos políticos tradicionais colocaram uma regra de que o Partido Missão não poderia participar dos debates, porque os debates é a principal oportunidade para que a sociedade conheça o nosso projeto, a gente rompa a barreira do desconhecimento e converta em apoio. Como eu estou aqui representando o Partido Missão e acreditando que é o projeto que vai transformar o Brasil, passando também pelos estados, eu me coloquei à disposição da nossa nacional para que, se eles boicotarem a missão dos debates, eles não conseguirão nos boicotar no debate nacional. Por quê? Porque se eu não vou como governador por estratégia para que eles desidratem a nossa campanha e nos torne menos conhecido, eu me disponho ao Senado Federal, porque em Minas Gerais tenho o respeito e o conhecimento de grande parte da sociedade no trabalho que já fazia. O Senado Federal também é igualmente importante como um governo de Estado. Mas o meu desejo, já disse aqui a Nacional, o nosso desejo é concorrer a governo do Estado de Minas Gerais. E essas forças políticas, elas precisarão de entender que nós temos projeto e nós vamos debater ideias. Nós não vamos para os debates para buscar lacrar, nós não vamos agredir ninguém, nós vamos lá para debater ideias, apresentar propostas. Então, hoje, eu estou 100% à disposição do nosso partido para concorrer ao governo do Estado de Minas Gerais e nós vamos debater ideias. Nós vamos debater ideias. Candidato, boa noite. Juliano, do Jornal Estadão. O senhor citou no discurso e voltou a falar agora sobre a redução da taxa básica de juros. Queria entender como que o senhor, a equipe econômica, vai fazer isso, considerando a independência do Banco Central, para além da questão do ajuste fiscal que o senhor citou e da desindexação dos gastos obrigatórios que o deputado citou há pouco.
definitivamente não será na marretada ou colocando um presidente do Banco Central irresponsável. Na verdade, as medidas que foram listadas por nós, que vão ter um impacto fiscal de 1,1 trilhão em coisa de 4, 5 anos, ao alterarem a trajetória da dívida, eles acabam também alterando a expectativa de mercado sobre a capacidade pagadora do Brasil. Isso faz com que o Banco Central possa ajustar a taxa de juros com uma calma, não mais para ficar ajustando o susto que a gente vive. É basicamente isso. Você faz primeiro a política fiscal baseada no corte de despesa e com base nisso você está, vamos dizer, capaz a poder outorgar ao Banco Central essa força para reduzir os juros. É apenas isso. Não haverá essa questão meio mágica que ficam pesquisando por aí. Sem corte de gastos, não há redução de juros, ponto. E vou falar mais, candidato que vai falar que vai baixar juros sem fazer esse mesmo receituário meu, está mentindo e eu vou denunciar. Candidato? Aqui. Boa noite, eu sou Abraão Ramos, da TMC. Dada a importância do Estado de São Paulo, o Brasil, é claro, o senhor vai governar para o Brasil sendo eleito, como é que o senhor pretende manter essa relação com o futuro governador de São Paulo, caso não seja um governador do Missão? A mais republicana possível, e não só o governador de São Paulo, que não será alguém de esquerda, mas inclusive com os governadores de esquerda. Eu vou ter que lidar com governadores em estados que hoje você tem índices de criminalidade altíssimos, que poderão ter reeleitos governadores oriundos do PT. E até com eles eu vou ter que dialogar e conversar muito. Quanto mais com o governador de São Paulo, que eu creio que irá contribuir muito, não importa o seu partido, espero que seja alguém do Partido Missão, mas que tenha que contribuir com a nossa agenda. Definitivamente o papel nosso, se é destruir o crime organizado nos estados e levar a atividade econômica para esses estados, ele terá que ser de cooperação com os governadores. Eu espero o mesmo deles. Obrigado, pessoal. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.